Sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Pois é, no mercado de trabalho, essa impressão muitas vezes é o seu currículo. Hoje, a gente vai desvendar como fazer esse documento trabalhar a seu favor. Vamos entender como criar um currículo que não é só mais um na pilha, mas sim um que realmente abre portas. Bora lá? 10. Guarda bem esse número. Ele pode parecer pouco, mas no mundo do recrutamento, ele é tudo. É basicamente a primeira e muitas vezes a única barreira que um candidato precisa superar. É isso mesmo, só 10 segundos. Esse é o tempo que um recrutador, em média, leva para bater o olho no currículo e decidir se vale a pena continuar lendo. Se não chamar atenção ali, na hora, a chance de ir para o lixo é gigante. Então a pergunta de US$ 1 milhão é: como fazer cada um desses segundinhos valer a pena? Olha, para passar nesse teste dos 10 segundos, a primeira batalha é visual. Antes mesmo de ler uma única palavra, o recrutador já está julgando a organização do documento. Uma estrutura limpa, organizada, sabe? Isso já passa uma imagem de profissionalismo e facilita a vida de quem está lendo. É o primeiro passo para ganhar mais do que 10 segundos. Tenta pensar com a cabeça do recrutador. A pessoa precisa achar as informações rápido. Ela não tem tempo a perder. Por isso essa estrutura lógica é tão importante. Cometa com os contatos, vai para um resumo que já vende o peixe, depois detalha a experiência, a formação e, por fim, as qualificações. Essa ordem não é aleatória. Ela guia o olhar direto para o que mais importa primeiro. E olha só, tem uns detalhes que parecem pequenos, mas que fazem uma diferença enorme, tipo o e-mail. Dá uma olhada na comparação. Um deles comunica seriedade e profissionalismo, já o outro pode levantar umas dúvidas, né? A escolha certa já começa a construir uma imagem de alguém responsável. Os tempos mudaram, gente. Hoje em dia, a regra é ser direto ao ponto. Informações como RG, CPF, endereço completo, nada disso é necessário nessa primeira fase. Só ocupa um espaço precioso. O foco total tem que ser em como a empresa pode entrar em contato. Ponto final. Ok, a estrutura está organizada, o recrutador gostou do que viu, agora ele vai ler. E aqui a gente chega no coração do currículo, o conteúdo. É nesse ponto que muita gente escorrega porque só lista as tarefas que fazia. Mas o segredo, o pulo do gato, é ir além, é mostrar o impacto gerado. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Ninguém contrata uma pessoa só para ela cumprir uma lista de tarefas. As empresas querem gente que resolve problemas, que traz resultados. O currículo precisa contar essa história, uma história de sucesso. A diferença entre falar uma coisa vaga e mostrar um resultado concreto é brutal. Melhorei as vendas. Tá, mas como? Quanto? Agora, aumentei as vendas em 15%. Isso é um fato. Números transformam uma descrição qualquer em uma conquista real, palpável. Impressiona muito mais. E a mesma lógica vale para tudo. Gerenciei uma equipe ok, uma descrição. Mas quando se coloca contexto, escala, a coisa muda de figura. A frase ganha vida, conta uma pequena história de sucesso e mostra a dimensão real da responsabilidade do resultado que foi alcançado. A escolha das palavras também é uma arma poderosa. Começar cada item da sua experiência com um verbo de ação forte, sabe? Isso passa uma imagem dinâmica, de confiança. Palavras como liderei, otimizei, implementei, elas mostram que a pessoa não estava lá só reagindo, ela estava fazendo acontecer. Agora vamos falar de um dos erros mais comuns e que pode ser fatal: achar que um único currículo serve para tudo. Vamos entender por que essa ideia de currículo universal quase nunca dá certo. Então, vamos ser diretos. Um currículo tamanho único funciona? A resposta curta e grossa é não. Mandar o mesmo documento para todo tipo de vaga é como dar um tiro no escuro. Cada empresa, cada posição é única e a sua apresentação precisa mostrar que entendeu isso. A solução? Personalização. Adaptar o currículo para cada vaga, destacando as experiências e habilidades que são mais importantes para aquela vaga específica, demonstra um interesse verdadeiro. Isso manda um recado claro para o recrutador: eu não estou atirando para todo lado, eu quero esta vaga. Beleza. Depois de todo esse trabalho para deixar a estrutura perfeita e o conteúdo personalizado, alguns pequenos deslizes podem botar tudo a perder. São aqueles detalhes que, no fim, decidem o jogo. Palavrinhas como sinergia, proativo, pensar fora da caixa, elas já foram tão usadas, mas tão usadas, que hoje não querem dizer mais nada. Em vez de usar esses clichês, é muito melhor descrever uma situação real onde essa habilidade foi usada. Lembre-se sempre, mostrar é muito mais forte do que só falar.
A facilidade de leitura é tudo. A escolha da fonte tem um impacto direto na primeira impressão visual. Usar fontes clássicas, limpas como Calibre ou Garamond, garante que a leitura seja tranquila e que o foco fique no que realmente importa, o conteúdo. Ninguém quer um design que canse a vista ou distraia. E aqui vai um alerta final que é importantíssimo. Um simples erro de português, um erro de digitação bobo, pode ser interpretado como falta de atenção aos detalhes. E essa é uma característica que nenhuma empresa quer. Então, a regra é clara. Revise de novo e, se possível, peça para outra pessoa revisar também. É indispensável. No fim das contas, a mensagem principal que fica é esta: um currículo não é a história completa da sua vida. Pense nele como uma peça de marketing, uma propaganda. Uma propaganda cuidadosamente criada para vender as suas competências e os seus resultados por uma oportunidade bem específica. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, o currículo que está aí agora, na sua mão ou no seu computador, ele passaria nesse teste dos 10 segundos? Ele consegue convencer e brilhar nesse tempo tão curto? A resposta sincera para essa pergunta pode ser o que vai definir a sua próxima grande chance profissional.